Olá, tudo bem? Então, mais uma vez aqui, nós vamos repartir um pouquinho da palavra de Deus e pensar um pouco, refletir um pouco, né? Quem somos nós e o que nós estamos fazendo para o avanço do Evangelho. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. É um texto que eu gosto muito e que dá um alerta para nós, né? E o primeiro texto que eu vou ler com vocês está no livro de Ezequiel, no capítulo 1, no verso 3, que diz assim: Palavra de Deus aberta, que o Senhor Deus me abençoe e abençoe você também, que nós possamos ter a clareza do Espírito Santo para entender a vontade de Deus na nossa vida. E aqui diz assim: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Interessante, Deus busca pessoas, né? E aqui Deus chama Ezequiel como um atalaia. Mas o que é um atalaia? Atalaia é uma pessoa escolhida por Deus, alguém que Deus escolheu para avisar as pessoas que precisam deixar o pecado e obedecer a Deus. Entendeu? É para o nosso bem espiritual. Abandonar o mundo de pecado e obedecer a Deus. Como nós temos falado nos outros vídeos, a vinda do Senhor está muito próxima. E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual para que a gente esteja em harmonia com o Senhor, com a vontade dEle. E na vinda dEle nós estejamos salvos. Tá certo? Então aqui, Deus chama Ezequiel para fazer uma advertência ao povo. Assim como Deus tem chamado tantos filhos dele, nesses dias de hoje, para pregar a verdade, chamar a atenção e dizer: olha, despertem, vocês que estão dormindo, acordem. A vinda do Senhor está próxima. Daqui a pouco, a porta da graça se fecha. Não haverá mais como você fazer um conserto, porque a humanidade, infelizmente, está crescendo em maldade, em tantas coisas ruins. O inimigo está tomando conta. E nós, como servos fiéis do Senhor, temos que fazer a nossa parte. Então, Deus dá uma ordem para Ezequiel, e eu vou ler para vocês aqui. Está no capítulo 2, do verso 1 a 7, que diz assim: Essa voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habite como escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Parece com os nossos dias de hoje. Às vezes a gente vai falar, né, do Senhor, das verdades, do chamado que Deus tem feito aos seus filhos para a salvação. E muitas pessoas olham a gente assim de lado, como quem diz: isso é coisa de crente. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Igual tem muita gente que fala, né? Que as pessoas que visitam as casas e pregam a palavra e fazem visitas missionárias, entregam folhetos. Tem gente que recusa. Já aconteceu comigo, de eu oferecer um folheto da palavra de Deus e a pessoa falar: não, eu não quero.
Já aconteceu de eu oferecer um livro com as palavras do Senhor e a pessoa dizer, não, eu não quero, estou ocupado, não quero isso não. Então, a palavra de Deus que está se cumprindo hoje foi o que aconteceu com Ezequiel naquela época. O versículo 4 diz, os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. E é o que nós estamos fazendo. Assim diz o Senhor. Se arrependam dos seus maus caminhos, confessem os seus pecados, encontrem perdão pela graça de Cristo e caminhem em retidão, conforme a vontade do Senhor. Guardem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E na vinda dele, vocês serão chamados como aqueles eleitos que herdarão o reino dos céus. Jesus disse para todos nós, os seus filhos, que cremos nele, que aceitamos o seu sacrifício, que o amamos, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. E o Senhor confia em nós. Então, cabe a nós responder para o Senhor, assim como Ezequiel respondeu, né? Eis-me aqui, eu vou e faço a sua vontade. Então, que eu e você possamos ter no coração essa certeza de que, assim como Deus chamou Ezequiel e tantos outros, Deus chama cada um de nós para terminar a obra da pregação do Evangelho. Porque quando nós saímos a falar, oramos, pedimos a bênção do Senhor, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E Ele nos ajuda, Ele nos acompanha, Ele nos conduz. E nós temos que agradecer a Deus por esse privilégio e cumprir a missão que nos foi determinada por Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos seus servos, fiéis, dedicados, obedientes, felizes por participar dessa terminação da pregação do Evangelho, porque só aí nós veremos o céu se abrir e o nosso Senhor voltar com milhões e milhões de anjos para buscar aqui na terra os seus filhos salvos para o seu reino. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê determinação, coragem e fé para testemunhar desse Deus maravilhoso que nós servimos. Fica com Deus, um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!